Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilem, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão, inscreva-se já. Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Conteúdo útil, de qualidade e sempre muito seguro é aqui com a gente. Olha, quero saber se você aí sabia que prevenir doenças e zelar pelo seu bem-estar físico, mental e emocional é uma responsabilidade também individual. Cuidar de si não é egoísmo, nem frescura e muito menos luxo. Cuidar de si é saúde. E no programa de hoje vamos entender o que realmente significa autocuidado e por que ele é tão importante para mantermos o nosso equilíbrio, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. E claro que é com ela, a querida doutora em terapia ocupacional, Bruna Teixeira Pinto. A gente fica muito feliz com a sua presença, com a sua energia de calma aqui no Conexão Saúde, sempre nos ensinando, nos orientando e nos direcionando. Olha, muito obrigada. Que coisa boa, né? Maravilhosa, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, sempre uma imensa oportunidade que eu agradeço muito, você sabe. A gente sabe, a gente agradece também. E hoje a gente fala de autocuidado, que é um tema que você gosta, que você aprofunda e que você reforça sempre aqui no nosso programa. E afinal, o que seria esse autocuidado, já que não é egoísmo? Isso. Pri, eu não sei de onde surgiu isso, né? Mas culturalmente a gente tem o costume, a gente tem a ideia de entender autocuidado como algo supérfluo. Né? Então é um egoísmo, é aquela coisa do tô me achando, né? Como assim eu vou ser prioridade? Existem outras coisas e nisso a gente vai se perdendo, né? Porque autocuidado não é isso. Autocuidado a gente entende às vezes quando a gente diz em prioridade como se fosse uma competição, né? E não é, eu não tenho que me colocar em primeiro lugar, eu em primeiro lugar e o resto do mundo vir depois. Não é ou eu ou o outro. Na verdade é o né? Eu me coloco em primeiro lugar justamente para quem eu amo, para quem eu desejo, para quem está ali no meu convívio, para que também fique em primeiro lugar. Né? Porque os nossos papéis ocupacionais, a gente desempenha eles de uma forma bacana, da forma que eu desejo, né? Com a dedicação que eu quero, se eu estiver bem. Então, para as pessoas entenderem, Pri, autocuidado, eu costumo muito comparar com flor. Sabe? Pra gente entender. Acho ótimo ilustrar de alguma forma. Acho bacana a gente, né, desenhar às vezes, porque eu acho que fica mais claro, até para entender essa questão de papel ocupacional que eu falo também. Com certeza. Então, vamos imaginar uma flor, onde todas as pétalas são os papéis ocupacionais que a gente desempenha na vida. Papel de filha, papel de esposa, papel de mãe, papel de irmã, enfim, papel de funcionária, enfim, amiga, todos os outros. Tem papel que é para sempre. Né? Vou ser filha dos meus pais para sempre, independente deles estarem aqui presentes, né, ou não. Mas tem papéis que mudam, papéis da profissão, por exemplo. Então eu trabalho numa empresa hoje, amanhã eu estou em outra, amanhã eu estou em outra. Então são papéis que caem, são pétalas que caem, mas que nascem outras. E tá tudo certo, né? Se eu perder todos os papéis ocupacionais, né, se todas as pétalas de uma flor caírem, tá tudo bem. Eu vou continuar ali, né? A flor continua viva. Com certeza, né? Com certeza. Agora, se o miolo não estiver bem, se acontecer alguma coisa com esse miolo, não importa quantas pétalas tenha, não vai aguentar. Porque é o miolo que sustenta todas elas. Pode ter uma, pode ter 50, é o miolo que sustenta. E o miolo é a relação que a gente tem com a gente mesmo, é o autocuidado. Tá? Então, se o autocuidado não estiver bem, não importa se eu desempenho um papel ocupacional ou se eu desempenho 50, não vai sustentar. Né? Eu não vou ter força para sustentar, eu não vou conseguir desempenhar. Ou seja, esses papéis ocupacionais podem me adoecer. A minha rotina pode me adoecer. As minhas ocupações podem me adoecer. Porque eu não estou sabendo administrar.
Porque eu estou, às vezes, presa nessa coisa cultural que a gente tem de entender o nosso autocuidado como algo supérfluo. E se tem uma coisa que ele não é isso, a gente tem uma responsabilidade em se cuidar, que dentro da área da saúde a gente chama em corresponsabilidade do cuidado em saúde. Então, eu venho da área hospitalar, né, atendo na clínica, mas venho da área hospitalar quando estou lá no hospital, quando estou atendendo os pacientes. A gente trabalha com responsabilidade, né? Aqui a gente tratou algo agudo, muitas vezes, então você está voltando para casa melhor. Mas o que você vai mudar na sua rotina? Porque foi a tua rotina que te trouxe aqui. O que você vai mudar na sua rotina? Você entende o que disparou isso? Vamos olhar para essas dimensões aí da saúde? Vamos olhar para a rotina em si, para a sua vida? Está segurando a rédea? Né? Tá indo para o caminho que você quer? Ou não? Você soltou em algum momento? Sentido de vida, como é que tá? Né? Olha como é importante a gente falar de corresponsabilidade em saúde, porque muitas vezes a gente justifica a nossa falta de saúde como se a gente não pudesse fazer nada por ela. E nós somos os responsáveis, na maioria das vezes, por 99,5%, não 9%, né? Mas a gente precisa entender. E a questão da culpa, Bruna? Como lidar com a pessoa que sente culpa quando ela reserva um tempo para ela, quando ela reserva esse autocuidado? E dá um exemplo para a gente de autocuidado do dia a dia. Eu penso que muitas vezes isso vem dessa própria questão cultural mesmo, da gente não se permitir porque a gente cresceu ouvindo, né? Os nossos pais cresceram ouvindo, isso foi passando, né? Hoje tem um nome, a gente chama de crença limitante, que são aquelas coisas que são tiradas de um contexto onde um dia foram verdade, né? E hoje já não fazem mais sentido, mas a gente continua reproduzindo, né? Tipo, a vida é matar um leão por dia. Teve um momento que era, porque ou era ele ou era eu. A gente vivia no mesmo ambiente, né? A gente vivia nas cavernas, então eu tinha que fazer isso. Ou eu ia para o embate ou eu fugia. Hoje não tem mais isso, há muito tempo não tem mais isso. Então para quê? Né? Que a gente vai encarar a vida como sendo isso, né? Uma coisa, né, cansativa, algo que de matar um leão por dia, desafios a gente vai ter. Mas percebe que se a gente mudar o óculos, talvez a gente consiga enxergar isso de uma forma diferente. A vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais leve, não que os desafios não vão aparecer. Não é uma questão de romantizar as coisas, eu não gosto disso. Né? Eu brinco que até a questão da maternidade, da paternidade, que é o papel ocupacional mais importante que a gente pode desempenhar na vida, não é romântico. Né? Tem muitas coisas. Tem muitos desafios e cansaços. Muitas. Tem muitas coisas que não são bacanas mesmo e tá tudo bem, né? Porque o que pesa na balança de um jeito muito mais potente. Mas sim, tem coisas que não são bacanas. Então não é no intuito de romantizar as coisas, de dizer, ai, Bruna, então a vida eu tenho que enxergar como se não tivesse problema. Não. Esse positivismo eu acho tóxico. Eu não gosto, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que enxergar as coisas como elas são pra gente, como a gente vê elas. Porque só o momento que eu consigo enxergar como elas são pra mim, que eu consigo mudar esse óculos, que eu consigo dizer, será que é isso mesmo? Será que eu não posso então ficar só com o foco ali na aprendizagem, né? No que aquilo tá me mostrando, no que esse adoecimento aí pontual, enfim, tá me trazendo sobre a minha própria saúde? Né? E o autocuidado, Pri, quando eu falando um pouquinho agora do conceito, muitas vezes eu falo sobre autocuidado e as pessoas falam, mas quem que não gosta de viajar, né? Quem que não gosta de comprar coisas, mas para isso precisa ter dinheiro, precisa ter uma organização por trás, né? De tempo. Isso é autocuidado também, para quem gosta de viajar, para quem gosta de ter coisas, enfim, é autocuidado. É bacana a gente se organizar para isso. Mas quando eu falo voltado para a saúde, não é desse em específico que eu estou falando. Eu estou falando do autocuidado que está disponível para a gente 24 horas por dia dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente nem precisa sair dela. Por exemplo, a pessoa que tem planta em casa. A gente tem planta não porque a gente alguém obrigou a gente a ter. A gente tem porque a gente gosta. E muito. Só que muitas vezes a gente entra numa rotina tão robotizada, tão massacrante, que a gente está só aguando para não morrer. Então eu vou lá, coloco água, falo, meu Deus, faz uma semana que eu não coloco, deixa eu colocar água em tudo aqui. Coloco água que é para manter vivo. E não é para isso que a gente tem planta. A gente tem porque a gente gosta de cuidar, porque a gente gosta de limpar, de tirar as folhinhas, tem pessoas que gostam de conversar. Então isso é uma atividade de autocuidado.
Se eu gosto, se me traz sentido, que é o que a gente chama de atividades significativas, me trazem sentido, me conectam com alguma coisa, né? Me trazem bem-estar. Se eu gosto, eu preciso fazer. É importante que eu faça, né? Isso é um autocuidado que está dentro da minha casa. Eu tenho um cachorro, chega um momento que eu tô só colocando água e comida para manter vivo. Né? Então, se eu tenho, eu posso passear eu posso brincar, eu posso tirar 5 minutinhos ali para jogar bolinha, eu posso fazer carinho, eu posso rolar no chão junto, né? É para isso que eu tenho os bichinhos, né? É para receber amor, é para dar cuidado, né? Não só para manter vivo. Então, esses são exemplos de atividades de autocuidado. Elas estão dentro da nossa casa. É ligar para uma amiga que faz tempo que eu não converso, mas que eu sei que me faz bem. É ter um tempinho ali para eu ter aquela minha conexão com o meu sagrado, né? Entendendo isso do meu jeito, né? Independente do nome que eu dê. Deus, Oxalá, Jeová, enfim, não importa. Mas é importante para mim eu ter esse momento se isso me faz bem. Bruna Teixeira Pinto inicia aqui o nosso programa dando um show, né? Dando uma aula aqui para todos nós, que coisa boa. Continuamos com ela. No próximo bloco ela vai entrar um pouquinho nas dimensões do autocuidado e dar mais exemplos para que a gente todos os dias tenha um tempo, né, de autocuidado em nossas vidas. A gente já volta com ela e agora a gente inicia os nossos blocos de saúde. Hoje é com ele, médico neurologista, Dr. Ilan Rodrigues. Ele vai falar sobre o atraso na fala. É um tema que preocupa muitas famílias e que merece bastante atenção. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ilan Rodrigues, o Neurosincero. Aproveita, já segue lá no Instagram, @Neurosincero. E eu estou de volta com a Neurodica dessa semana para vocês. Quero falar um pouquinho sobre a questão de atraso na fala em crianças. Quando é o caso de procurar um neurologista, para você que é pai, que é mãe de uma criança, que já passou da idade em que deveria estar falando e ainda não está falando, você certamente deve estar preocupado. E eu vim aqui trazer alguma informação para você entender quando que é o caso de procurar um médico e quando que isso daí é uma preocupação desnecessária. Existem duas situações. Pais de crianças que estão com algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O que é o desenvolvimento neuropsicomotor? As habilidades que os bebês e crianças vão ganhando à medida que vão crescendo. Aprendendo a sentar, engatinhar, falar, a cabecinha, o pescocinho vai ficando durinho ali com 6 meses, enfim. Isso aí tudo faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente vai chamar aqui de DNPM. Tá? Pais que têm crianças com atrasos no DNPM se enquadram em duas categorias. Os que já procuraram algum tipo de ajuda, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional, e os que ainda não procuraram ninguém. Os que já procuraram, já têm seus filhos em acompanhamento, principalmente com fono, já que eu estou falando de atraso na fala, se a fono disser que é para você procurar um neuro, procura o neuro. Problema resolvido, ficou fácil. Tá? Se você não está fazendo, entretanto, nenhum tipo de acompanhamento com o seu filho já passou aí. O que é atraso na fala a propósito, né? A partir de quanto tempo tem que me preocupar? 2 anos a criança não forma frase. Eu vou definir isso aqui assim, tá? Tem muito mais formas de definir isso, mas eu vou pegar essa forma um pouco mais final para encaixar todo mundo. Passou de 2 anos, a criança não forma frase. Tá? Eu quero água, por exemplo. Tá? A criança, por exemplo, só fala água e aponta esperando que você entenda. Tá? Não, com 2 anos de idade ou mais, já se espera que a criança formule uma frase. Tá? Um começo, meio e fim. Simples, uma frase simples, obviamente. Se você ainda não tem a sua criança em nenhum tipo de acompanhamento, quando que é a hora de você procurar um neurologista? Quando esse atraso estiver evidente, de acordo com os marcos que devem ser sabidos pelo pediatra que está acompanhando seu filho. O meu filho não tem pediatra, então você está errado. O seu filho tem que ir ao pediatra antes dos 2 anos de idade, todo mês. Tá? Se o seu filho não vai todo mês em uma consulta com o pediatra, tem menos de 2 anos, e não vai em uma consulta com o pediatra todo mês, você precisa corrigir isso. Tá? Uma vez que isso esteja corrigido, o pediatra conhece esses marcos e ele vai saber identificar antes dos 2 anos de idade quando que é o caso de você procurar um neurologista, porque aqueles outros marcos menores ainda não foram atingidos. Mas via de regra, passou dos 2 anos, não forma frases, você precisa procurar ajuda, você precisa procurar atendimento especializado para a gente entender por que o seu filho está com atraso no desenvolvimento da fala. Tem uma série de causas para isso, tá? O autismo está muito em alta, mas felizmente não é responsável pela maioria. Tem uma série de outras possibilidades, mas só dá para saber investigando, beleza?
Estou esperando você no consultório. Um grande abraço e a gente se vê semana que vem. Você sabe o que é cobertura para terceiros e como que ela pode proteger a saúde dos seus bens, como o seu carro? Para esclarecer essas dúvidas, quem chega é o corretor de seguros Jefferson Catelani. Romarseg, corretora de seguros. Nossa segurança é deixar você tranquilo. Olá, meu nome é Jefferson Catelani, sou sócio proprietário aqui da Romarseg Corretora de Seguros e o tema que eu trago hoje é a cobertura para terceiros no seguro de automóvel. Lembrando, seguro só com corretor de seguros. Então vamos imaginar aquela situação em que você também está dirigindo seu carro e se envolve num acidente. E pior, às vezes até tem uma vítima nesse acidente. Então, o que vai acontecer? A cobertura de terceiros, ela vai cobrir essa situação do terceiro que você bateu o carro e até mesmo se tiver uma lesão, a pessoa precisar de um médico, de um hospital, medicamento, essa cobertura vai para isso. Então, tudo que tiver de despesa, essa cobertura é paga pelo seguro, pela cobertura de terceiros. Então, você tem ela dividida em duas partes. A cobertura de danos materiais, que ela vai realmente destinar para arrumar o carro da pessoa que você bateu o carro, né? E a cobertura de danos corporais, que se infelizmente a pessoa precisou de um hospital, de medicamento, toda a parte de hospitalização vai ser paga pelo seguro. Então veja como é importante você ter um corretor de seguros para auxiliar você no quê? Naquele perfil, para ver corretamente a cobertura que você precisa contratar para o seu seguro, para que você fique tranquilo referente à apólice que você contratou. Então lembrando, seguro só com corretor de seguros. Romarseg Corretora de Seguros. Nossa segurança é deixar você tranquilo. E lembre-se, semana que vem nós temos novos vídeos aí com mais temas de seguro. Olha, agora eu quero saber se você, assim como eu, tem aquela sensação de que o seu corpo não acompanha mais o seu ritmo. Acorda sem disposição, passa o dia com aquela tensão, muitas dores e chega à noite sem energia nenhuma. Pessoal, isso não é vida e eu tenho uma boa notícia para vocês, que existe um caminho natural para mudar tudo isso. Então escuta ele, o Manolo, que a gente trouxe hoje aqui para o Conexão Saúde, que ele tem uma mensagem importante para todos nós. Oi, Pri, que alegria imensa poder falar contigo, com toda a audiência. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria, uma satisfação. E eu estou aqui no laboratório, como vocês podem acompanhar, é um dia muito intenso nosso aqui para poder falar do magnésio, esse mineral tão importante para a nossa saúde. Ô Pri, quando a gente fala do magnésio, são mais de 300 indicações médicas. Sim. Ele é importante para a saúde mental, controlar a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga. Inclusive, ele ajuda no hormônio da melatonina, o hormônio do sono. Além do mais, uma coisa que eu gosto muito do magnésio é que ele trabalha todo o processo inflamatório, das juntas, das articulações. Ele diminui as inflamações e destrava os movimentos, aliviando diretamente a dor. Se você tem uma dor no joelho, no tornozelo, se você tem uma dificuldade para caminhar, você precisa usar o nosso magnésio. Ele trabalha todo esse processo inflamatório e vai aliviar diretamente a dor. Olha, é qualidade de vida, Pri. É muita qualidade de vida, por isso que a gente foi buscar a dedo esse magnésio quelato para realmente mudar a nossa vida. Então, se você se interessou, se você tem essas mesmas questões, ligue no 0800 591 3092. Eu vou até repetir, é 0800 591 3092 e garanta o seu magnésio quelato. Vai por mim, gente. Eu sei o quão bem faz o magnésio e com ele você vive muito, muito melhor. É qualidade de vida, é bem-estar, é saúde. É 0800 591 3092, 0800 591 3092. Coisa boa, hein, Manolo? É isso mesmo, gente. Eu preparei algo especial, uma promoção fantástica. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Começa a pagar só dia 15 de novembro. Você começa a usar o magnésio e paga depois. Pagamento só para 15 de novembro. Coisa só que você boa. tem que ligar agora. 0800 591 3092.
Quem ligar agora ainda vai ganhar um rádio retrô. Olha que maravilha! É o magnésio com desconto, metade do preço e não paga nada agora, no fiado. Mas tem que ligar nesse momento. 0800 591 3092, Pri! Coisa boa, a gente fica muito feliz, a gente busca sempre saúde para vocês e vocês podem pesquisar o quanto que o magnésio quelato faz, sim, muito bem para nossa saúde, é um remédio natural, então sem medo nenhum, podem confiar, é no 0800 591 3092, pode ligar, que assim como eu, você também pode tomar magnésio. Quer saber como os futuros médicos se preparam para enfrentar a prática real da medicina? Doutora Juliana Carvalho Brito, docente do curso de medicina do Centro Universitário Barão de Mauá, revela a importância do internato na formação dos alunos. Primeiro eu vou falar o que é o internato, que eu acho que muitos telespectadores podem não entender. O internato é um programa onde os estudantes estão inseridos dentro dos campos de estágios relacionados aí à saúde, né? Então, é um momento do curso que é focado muito mais na atividade prática do que na atividade teórica. Então, é um momento de treinamento intenso desse estudante. E no nosso curso, o internato acontece nos 2 últimos anos do curso e abrangendo aí todas as grandes áreas da medicina, a clínica médica, a pediatria, a ginecologia e obstetrícia, a saúde da família e a cirurgia. Então, durante esses 2 anos, os alunos vão rodiziar entre esses estágios e é nesse momento, né, que eles vão ter um contato mais intenso aí com os pacientes, com as unidades de saúde e vão conseguir adquirir as competências e as habilidades adequadas para qualquer médico, tá? Então a gente tem aí como objetivo que o nosso estudante, que o nosso egresso, saia da faculdade, né, com uma boa formação, incluindo essas competências clínicas, né, competências para gerir aí as unidades, né, de saúde, caso eles venham aí trabalhar com isso, e também habilidades, principalmente no relacionamento com o outro, né? Não só com o paciente, mas com os outros profissionais que também atuam aí nas unidades de saúde. E sabemos que escolher o caminho profissional nem sempre é fácil. Então, esteja ao lado de quem acolhe as suas escolhas e se você sonha em fazer medicina, faça Barão de Mauá. O curso de medicina da Barão é um dos melhores do estado de São Paulo. Você estuda em laboratórios modernos e aprende na prática no hospital escola, que é referência em saúde em toda a região. E um ponto muito importante, a Barão de Mauá é a única instituição privada de Ribeirão Preto acreditada pelo Conselho Federal de Medicina. Isso prova que a Barão é referência em qualidade de ensino. O vestibular 2026 acontece dia 25 de outubro, tá chegando, acesse já barãodemauá.br e inscreva-se agora. Você é o que você escolhe, escolha a Barão de Mauá. E a gente já vai lá para a importância da vitamina B12. Você sabia que a vitamina B12 é fundamental para a saúde dos idosos, ajudando a manter a mente e o corpo ativos? A médica geriatra a doutora Maria Carolina Arbex, da Arclinic, vai explicar por que essa vitamina não pode faltar na vida de quem já tem mais experiência. Mas queria chamar a atenção para uma vitamina em particular, que é a vitamina B12. Essa, assim, muitas vezes acaba tendo uma falta, né? E aí, por uma série de razões, a principal fonte dela é a carne vermelha. A gente sabe que os idosos, com o tempo, eles vão tendo uma alteração do paladar, que a gente chama de digeusia, que faz com que eles tenham menos predileção pela carne em si, fora condições estruturais de alteração dentária, né, de você ter mais dificuldade de mastigar de fato a carne vermelha, então acaba sendo um prato que eles deixam de lado, acabam não tendo tanta vontade.
E fora isso, algumas condições favorecem a má absorção. Então, ainda que você tenha uma boa alimentação, que coma carne vermelha, pode ser que você não consiga absorver isso de forma adequada, por alterações gástricas, produção de alguns fatores aí relacionados a doenças do trato gastrointestinal e ao uso de medicações. Uma medicação que está muito associada à falta de absorção da vitamina B12 é a metformina. Metformina é uma medicação que a gente usa com muita frequência para tratar diabetes no idoso. Ela é uma medicação de escolha, é uma boa medicação, mas tem essa questão. E aí os estudos vêm trabalhando e mostrando realmente essa deficiência. Então é necessário repor. E por que a gente fala tanto dela? Por que ela é tão importante? A vitamina B12 ela é um importante percussor das células vermelhas, então para não ter anemia, ela é importante na memória. Então queixas de memória podem sim estar relacionados a deficiência de vitamina B12, né? E outra questão, ela é muito importante para dor, então a gente muitas vezes usa a vitamina B12 para pacientes que tiveram ou têm dor do tipo neuropática ou com alguma lesão neuronal. Ela é importante nessa reestruturação do nervo, dessas lesões de origem nervosa. Então, ela também é importante nesse papel de reposição. Você faz uso do anticoncepcional? Muito cuidado. Mulheres, atenção. O uso do anticoncepcional pode trazer riscos que nem todas conhecem. O médico cirurgião vascular, Dr. Michel Nasser, esclarece essas questões e dá dicas muito importantes para cuidar da nossa saúde. Não perca! Eu sou o Dr. Michel Nasser e venho a você, mulher, que está utilizando anticoncepcional na base de estrógeno. Devemos lembrar vocês que o uso de estrógenos em mulheres em idade fértil pode muitas vezes estar relacionado a quadros de trombose venosa profunda aguda. O que é a trombose profunda? São aqueles coágulos que se formam nas pernas e algumas dessas vezes esse coágulo pode se desprender e parar no pulmão, causando uma embolia pulmonar. Então você, mulher, que está utilizando anticoncepcional, principalmente os anticoncepcionais com base apenas em estrógeno, procure o seu ginecologista ou procure um cirurgião vascular para que ajuste a sua medicação, ajuste a dose para diminuir o risco de você ter uma trombose venosa profunda. Agora um recado para as mulheres, para toda a família. Atenção, Outubro Rosa chegou e o programa Conexão Saúde se une ao Shopping Jaraguá para um painel imperdível sobre prevenção do câncer de mama. Informação, especialistas, dicas práticas e participações especiais para cuidar da sua saúde, porque se cuidar é um ato de amor. Não deixem de ir, estaremos lá no Shopping Jaraguá. Participe, teremos brinde para vocês, será uma noite deliciosa. Dia 22 de outubro, combinado? Às 19 horas. E claro que a gente vai e a gente recebe com muito amor Roberta Rodrigues, que continua aqui no Conexão Saúde com a campanha Outubro Rosa, e ela vem contando a sua experiência com o câncer de mama. Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como foi que eu tive o diagnóstico, como que eu descobri um câncer de mama. Em outubro do ano passado, ao fazer o autoexame, eu detectei um nódulo na minha mama esquerda. Eu sempre mantive os exames de rotina, como ultrassom, mamografia, sempre, todos os anos. E a gente sabe da importância do autoexame. Foi através do autoexame que eu detectei um nódulo, meu médico pediu o ultrassom e a mamografia, e por conta de ser uma mama densa, não conseguimos detectar no ultrassom e na mamografia nenhum nódulo. E foi onde ele pediu uma ressonância magnética, e através da ressonância foi constatado sim que havia um nódulo de 4,7 centímetros, e a partir daí nós começamos todos os outros exames possíveis para que começássemos o meu tratamento. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês sobre o autoexame, né? Você ficar atenta, uma vez por mês, faça o autoexame, fique atenta a qualquer alteração no seu corpo, na sua mama, o corpo dá sinais, fique atenta a nódulos, sentiu qualquer alteração, procure o seu médico. O autoexame é um ato de amor à vida. E semana que vem eu volto com mais informações sobre o meu tratamento. E agora a gente segue enxergando o mundo com outros olhos com as óticas Fabrilem. Tá na hora aí da gente renovar o visual
e ainda, obviamente, cuidar muito bem da nossa visão com muita qualidade, mas com aquele precinho que cabe no nosso bolso. Nas óticas Fabrilem, a gente encontra armações a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, estilo e muita qualidade por R$ 99,00. E se você usa lentes multifocais, conheça as lentes Noblin, com garantia de adaptação, tecnologia e conforto visual, tudo por apenas R$ 590,00. E se você gosta de curtir o sol assim como eu, com muito estilo, óculos de sol, lá tem por apenas R$ 159,00. E o melhor disso tudo, você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. São 4 lojas na cidade de Araraquara. Tem uma no Shopping Jaraguá, tem outra na Avenida 7 de Setembro, número 556. Tem 2 na Rua 9 de Julho, número 1081, e o outro 1931, lá do ladinho do Estradão. E também tem em Américo Brasiliense, fica na Avenida Joaquim Afonso da Costa. Tem lojas em toda a região do interior de São Paulo: Araras, Bariri, Catanduva, Pirassununga, Leme, Jabuticabal. Visite a Fabrilem mais próxima de você. Coisa boa, a gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com muito autocuidado, com mais doutora Bruna Teixeira Pinto aqui para vocês e muitas dicas do Conexão Saúde. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilem você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilem. Visite umas de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Desde cedo eu sabia que seria medicina. Aí eu escolhi Medicina Barão de Mauá. O curso tem mais de 25 anos e está entre os melhores do estado de São Paulo. Aqui eu tenho laboratórios super modernos, tem até simulações realistas. Além do Hospital Escola, que é referência em saúde na região. Aí deixa eu te contar, a Barão é a única instituição privada de Ribeirão Preto acreditada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu escolhi ser Barão. Vestibular Medicina 2026. Prova dia 25 de outubro. Inscreva-se! E a gente volta ao nosso Conexão Saúde. Continuamos com a nossa entrevistada, doutora em terapia ocupacional. A conversa é sobre autocuidado, que está presente em todas as dimensões das nossas vidas, física, emocional, social, espiritual e até profissional. Com ela, terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto. Bruna, agora nós vamos falar de todas as dimensões que a gente consegue aplicar o autocuidado. Posso falar dessa forma? Pode sim.
O mais importante, Pri, que eu gostaria muito, é que as pessoas entendessem o conceito de autocuidado e entendessem que a gente pode se cuidar através do exercício das atividades diárias, das atividades do dia a dia, né? Para quê? Para que a gente monte uma rotina saudável, uma rotina com várias ocupações ali, com várias atividades de autocuidado, onde a gente exerce o nosso autocuidado. Eu falo muito aqui sobre as dimensões da saúde, né, que é para a gente olhar todas elas, e aí muitas vezes quando eu trago sobre o autocuidado, eu percebo que fica um buraquinho nisso, assim, né, tá, entendi o autocuidado, mas não sei como que eu cuido de cada... Como que eu aplico isso, cada aspecto, na minha vida. Isso. Então vamos lá, a gente vai retomar as dimensões aqui, né? A dimensão física, que a gente fala, né? Eu falo que é a casca grossa aí, que é aquilo que é mais visível. Então é o nosso corpo, literalmente, o nosso corpo, os nossos órgãos, o nosso funcionamento aí fisiológico, tá? A gente tem a dimensão psicoemocional, que é como a gente se sente no mundo e como a gente sente o mundo. Então envolve as nossas relações, envolve tudo o que acontece na nossa vida em relação ao sentir, ao vivenciar, as emoções, né, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que olhar para isso. E a questão da dimensão espiritual, que é relacionado ao sentido de vida. Então é algo além da religião. A religião pode ser um dos caminhos que me levam e que me trazem sentido de vida, mas não o único, né? Muitas vezes as pessoas se conectam à família, né? Então quando eu estou com a minha família, eu estou conectada com Deus, com o meu sagrado, com aquilo que eu chamo de espiritual, com aquilo que eu chamo de sentido de vida, né? Eu me sinto bem, me recarrega, me conecta. Tem gente que faz isso através do trabalho. Então, quando eu tô lá trabalhando, né, eu no meu caso, quando eu tô lá atendendo o paciente, é algo que me conecta, é algo que me reforça o meu sentido de vida, né, me traz uma sensação boa. Enfim, existem diferentes aspectos aí que trazem essa conexão, tá? Então, espiritualidade, dimensão espiritual é nesse sentido de vida, tá? Como que a gente exerce essas coisas no dia a dia? Às vezes o cuidar de uma planta me reconecta com Deus, por exemplo, né? De pensar na natureza, de pensar na grandiosidade que é, me traz uma questão de, sabe, aquela sensação de calma, né? Me organiza os meus sentimentos, né? Me volta para o equilíbrio, me faz pensar melhor, porque me deságua muitas coisas. Já atendi pessoas que desabafavam com as plantas, né? Então, a hora que eu tô ali cuidando, eu tô ali conversando e eu choro, né? Ponho para fora. Na medida que eu falo, eu também organizo o meu pensamento. Então, por isso que a gente diz que a fala é terapêutica. Eu já estou organizando, e a hora que eu vou organizando, vai fazendo mais sentido. Às vezes eu vejo que não é, né, tão assim, às vezes eu consigo ver uma saída que eu não tinha visto antes, só no falar. Tá? Então, para a gente entender que como a gente fala das dimensões, mas é tudo junto e misturado, né? É um bololozinho só ali. Não tem como uma dimensão estar mais ou menos e as outras estarem bem. Com certeza, e muitas vezes as pessoas entendem o autocuidado como uma skincare, uma questão de academia, vou me cuidar, e faz uma relação muito com o corpo físico, né, com a questão de musculatura, mas não é só isso, né, o emocional precisa ser muito bem cuidado, as questões relacionadas à mágoa, ressentimento, aos relacionamentos, você ajustar as suas relações, ajustar o seu profissional, buscar o seu propósito de vida, isso é cuidar da sua vida e da sua saúde integral. Isso. Não é, Bruno? A gente precisa pôr na balança e sempre fazer uma escolha onde a gente não tem, eu dou 2 passinhos para frente, 3 para trás, né? Eu ganho isso, mas eu perco tantas coisas assim. Não dá, né? Quando a gente fala do corpo físico, principalmente, né, da questão da dimensão física, tem muito hoje, por conta das redes sociais, uma idealização inatingível, né? Um corpo inatingível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente está usando de algo que é tão bacana, que é o autocuidado, que é a saúde, que é os exames, a gente fazer os exames e tá tudo ok, e eu me senti bem no meu corpo, e eu senti bem comprando roupa, e eu me senti bem numa festa, né, interagindo com as pessoas, enfim, eu senti bem recebendo elogios, né, isso é tão importante. A gente
merecer receber elogio, a gente se permitir receber elogios, né? Merecer isso. Ser aberto para entender que podemos ser elogiados. Sim, que tá tudo bem, né? Que as pessoas nos admiram às vezes em diferentes aspectos aí. E é bacana a gente receber isso, é um carinho, importante. Né? É importante. Então, sempre pôr na balança, né? É algo idealizado, é algo que eu, né, com a minha estrutura, com a minha rotina, né, consigo atingir, né? É o ideal para mim, né? Eu acho que é isso que a gente tem sempre que colocar na balança. O autocuidado, ele mexe sempre com um olhar para todas essas dimensões, para que nenhuma saia perdendo, né? A Bruna falou que mexer com planta é maravilhoso. Então eu vou lá, compro uma planta, mas eu detesto, né? É algo que não me conecta, é algo que não me faz bem. Então não vai fazer, é muito singular, é muito individual. É por isso, Pri, que eu gosto tanto de falar de autocuidado, porque a base do meu trabalho é o autoconhecimento. E a gente só se cuida bem quanto mais a gente se conhece. Quanto melhor eu me conheço, melhor eu me cuido, porque mais informações eu tenho. Porque eu consigo me preservar, saber onde eu quero ir, onde eu não quero, onde eu sou, onde eu não sou, não é verdade? Isso, exatamente. Entender o autocuidado, muitas vezes quando a gente coloca o auto na frente, né, que diz respeito a nós mesmos, é importante a gente colocar como se fosse uma outra Bruna ali na frente, né? Para eu conseguir entender que a relação de autocuidado é uma relação comigo mesma, do mesmo jeito que eu tenho uma relação com o meu círculo social. Então, quanto mais eu conheço o meu filho, melhor eu cuido. Então, eu sei o dia que tá bem, que não tá. E o que eu faço com essas informações? Eu uso a favor. Se eu sei que é um dia que não tá muito bem, que estava preocupado com uma prova, que estava isso, que estava aquilo, eu vou saber administrar melhor, eu vou saber cuidar melhor. E por que com a gente não faz isso? A gente sabe, né, que naquele dia eu não tô bem, mas eu coloco as coisas goela abaixo, eu me forço às vezes a algumas coisas. É claro que tem coisas que a gente vai precisar fazer, ok? Mas eu posso fazer esse contraponto, né? Eu preciso fazer isso agora que eu não tô muito afim, que eu não tô disposta, mas eu preciso. Ok, eu preciso. E qual é o carinho que eu vou fazer para mim depois, então? Qual é o autocuidado que eu vou me permitir fazer depois disso? Entendendo o autocuidado como nenhum prejuízo. Então não adianta falar que gosta de fumar e que fumar... O carinho vai ser fumar, beber ou comer comidas... Sim, saturadas, por né? favor, de gordura né? saturada. Tem coisas que a gente gosta, mas a gente sabe que tem um prejuízo envolvido, então isso não é autocuidado. Autocuidado a gente só sai ganhando, só traz benefício. Então, eu fiz aquilo que não foi meio goela abaixo, né? E eu já não tô muito bem, então o que eu vou fazer depois por mim? Só por mim, só porque eu gosto, só porque eu quero. Né? A gente tem que entender, Pri, que da mesma forma que eu cuido das pessoas, eu sou um miolo dessa flor, né? Para eu manter esse cuidado, eu preciso cuidar de mim também. Então, muitas vezes eu vou cuidar de mim, inclusive pelo outro, por conta do outro. Porque eu quero muito estar ali, estar cuidando, né? Tá dando todo o meu amor, todo o meu carinho para minha mãe que está adoecida, para o meu filho que às vezes se machucou e precisa da minha atenção, para o meu marido que está enfrentando uma situação difícil. Então, eu só vou estar ali do jeito que eu gostaria se eu estiver bem, se a minha relação comigo estiver ok. Olha, gente, Bruna Teixeira Pinto aqui no programa, mais uma vez. Vocês sabem, já sabem, eu sei, que ela tem um quadro aqui com a gente toda semana, vez sim, vez não. Ela está aqui tanto na TV quanto na rádio também. Então, por favor, aproveitem. Porque ela trouxe autocuidado e ela cuida, né? Com o autocuidado dela, cuida também do Conexão Saúde aqui, com tanta informação boa, quanto conteúdo útil, Bruna, hoje para os nossos telespectadores. Muito, muito, muito obrigada. Pri, eu que agradeço sempre. Para quem quiser te buscar nas redes sociais, qual que é o Instagram, Bruna? É Bruna Teixeira _TO. Bruna Teixeira _TO. Vai lá no Instagram, @Bruna Teixeira _TO e fale diretamente com ela. A gente super indica, porque olha, é muito aprendizado. Bruna, muito obrigada. Obrigada, Pri, eu que agradeço. E vamos para o nosso plano de saúde. Sabe aquela sensação boa de saber que estão cuidando da gente de verdade? É isso que move o H-Saúde, cuidar. E olha, no mês de agosto, o H-Saúde estreou a Casa Nova em Araraquara, num espaço ainda mais moderno, aconchegante, com estacionamento próprio. Tudo para te receber com mais conforto, qualidade e, claro, aquele atendimento humanizado que a gente já conhece e confia. A nova casa do H-Saúde fica na Avenida São Paulo,
454, entre as ruas 3 e 4, bem no coração de Araraquara, bem no centro da cidade. É um novo espaço, mas com o mesmo compromisso: cuidar da gente. E atenção, hein? Os atendimentos nas unidades da Avenida Bandeirantes e lá de Américo Brasiliense foram encerrados. Todos os atendimentos estão na Avenida São Paulo. Combinado? H-Saúde de Casanova esperando por você. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E a gente chega com ele, médico, cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini, para esclarecer uma dúvida que muitas mulheres têm. A prótese de mama precisa ser trocada com o tempo? As próteses de mama precisam ser trocadas a cada determinado período? Não, gente, hoje em dia não. Hoje em dia, com a tecnologia avançando, as próteses elas estão bem resistentes. Hoje você só vai trocar o implante mamário se você tiver alguma das complicações descritas em literatura, como contratura capsular, seroma ou ruptura do implante. Por isso é importantíssimo você que tem o seu implante mamário fazer exames de rotina, porque algumas dessas patologias não são identificadas clinicamente. E estamos aqui para recebê-la, a doutora Márcia Gandini, ortodontista e especialista em ortopedia funcional dos maxilares, lá da Gandini Ortodontia, que fica no Instituto de Saúde Especializado, falando sobre um assunto interessantíssimo. Vamos conferir o que ela reservou para o Conexão Saúde hoje. Olá, e relembrando o que a gente falou a semana passada, nós tínhamos uma projeção do maxilar superior em relação ao maxilar inferior, dando uma classificação que a gente chama classe 2, é uma coisa técnica, mas é, na verdade, aquela situação onde o dentinho está para frente e fica bem esteticamente não legal, e também a parte onde eu possa ter os problemas decorrentes com acidentes vindo traumatizar esses dentes. A mesma situação para um outro tipo de paciente é essa projeção do maxilar superior, mas sem a projeção de dentes. Então é uma situação diferente, onde eu tenho os dentes permanentes numa condição um pouco mais para trás, não tão para frente como a condição que a gente viu a semana passada, que foi exatamente essa. Então eu queria fazer um parâmetro aqui para vocês de que, porque assim, claro que eu tenho que tratar em função de todo aquele problema de acidentes que possam vir a acontecer, mas não por causa só do acidente. É uma normalidade e ela precisa e tem que ter o nosso foco, tem que ter os nossos olhos, nós temos que focar em cima dessa condição de má oclusão. Mas isso aqui também é uma má oclusão. Ela só está com os dentes numa posição diferente. Aqui ela está travando o crescimento desse maxilar inferior. Então ela está prejudicando o crescimento do maxilar inferior. Na situação de estar com mais probabilidade de ter os dentes quebrados num acidente, claro que aqui é muito mais foco, mas o que eu quero deixar é que essa projeção, ela é importantíssima de ser detectada e de ser tratada, estando os dentes nessa situação ou estando os dentes nessa situação. Eu sou a doutora Márcia Gandini, estou aqui na Gandini Ortodontia, localizado no Instituto de Saúde Especializado, no ISE, aqui em Araraquara. Eu espero você. Gandini Ortodontia. 16 99741 1685. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com tranquilidade e muita emoção. No Que Festa, você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos, com atendimento humanizado e soluções sob medida. A sua festa vai acontecer do jeitinho que você sempre sonhou e imaginou.
Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. Recebemos ela, que é psicóloga, neuropsicóloga, Heloísa Roça, que sempre participa do nosso programa, trazendo um pouco do cotidiano das atividades desenvolvidas com o Grupo Foco 60+. Hoje ela vai falar sobre a força pessoal da apreciação da beleza. Olha que maravilha! Heloísa Roça, aqui da Clínica Foco 60+. Gostaria de comentar com vocês a atividade que o Rafael trouxe na semana passada. Ele trouxe uma música que falava sobre o pôr do sol, era a música Lilás, do Djavan. E aí a gente foi comentar com os idosos qual pôr do sol eles lembravam que eles tinham na memória. Interessante que eles não tinham nenhum pôr do sol. Então, eu comentei com eles quais são as forças pessoais que nós temos, utilizando a psicologia positiva. E uma das forças pessoais é a apreciação da beleza. E foi muito interessante porque a gente colocou para eles que a gente pode trabalhar e treinar essa questão da força pessoal. Porque a força pessoal que a gente tem, a gente deve usar para ficar mais feliz. Então, o que você pode fazer para aumentar a sua força pessoal? A todos os dias, marca pelo menos 2 coisas que você achou bonito. Escreve isso em algum lugar. E você, qual é a sua apreciação da beleza? Você tem uma? Conta pra gente aqui nos stories. Sabemos que o Clube Araraquarense é um espaço para toda a família, com atividades físicas, gincanas, espetáculos e muitas amizades, além de ser um local muito seguro para os nossos filhos. E a charmosa Catarina, de 8 anos, vem dar o seu recado e fazer um convite especial para você. Oi, meu nome é Catarina, eu tenho 8 anos e hoje eu tô aqui no clube e eu faço 2 atividades, dança contemporânea e sapateado. Quando você tiver um tempo, vem aqui no clube brincar também. Um beijo, tchau! A Funerária Bom Jesus apresenta o Plano PET, uma forma carinhosa de cuidar do seu amigo ou desse filho de 4 patas que é parte da nossa família. É uma maneira de garantir cuidados e tranquilidade, não perca! Eles chegam às nossas vidas de mansinho, um olhar carinhoso, uma pata estendida e de repente se tornam mais que parte da família. Companheiros de todas as horas, fiéis, guardiões de todos os nossos segredos e até mesmo presentes nas nossas alegrias e tristezas. Mas assim como nós, eles também cumprem um ciclo. Quando chega a hora de despedida, o coração pede respeito, cuidado, acima de tudo, o amor. O Plano PET da Bom Jesus foi criado exatamente para isso, para oferecer um gesto, uma ternura, um acolhimento e uma dignidade ao seu pet de 4 patas. Percebemos que a Funerária Bom Jesus se diferencia pelo compromisso com a excelência e pela forma como transforma um momento de dor em uma experiência de respeito e muito amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, a confiança é fundamental. Por isso, a empresa trabalha com informações claras, contratos objetivos e valores justificados, sem surpresas, apenas apoio. E planos a partir de R$16 mensais, é isso mesmo, coisa boa. Corra lá para a Funerária Bom Jesus e se você quiser trocar o seu plano, a sua funerária, não tem carência nenhuma na Funerária Bom Jesus. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com um terceiro bloco recheado de saúde mental e espiritualidade para vocês. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa.
com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie completou 38 anos. E nós estamos preparados para você, como sempre, não importa o clima que esteja. Inverno, verão, meia estação, primavera. Nós estamos sempre antenados com as melhores novidades no mercado para atender você, nosso cliente amigo, por tanto tempo. Passe aqui, venha tomar um cafezinho conosco e conferir as novas tendências. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. E a gente volta direto aqui para o nosso Conexão Saúde, o nosso programa que une muita qualidade de vida, bem-estar e muita saúde para todos nós. Chegamos direto para o bloco da Mizar Beauty. E dizem por aí que a sobrancelha, isso mesmo, é a moldura do nosso rosto. Será? Vamos conferir agora no quadro Mizar para te ver brilhar, porque a designer Hebe Ferreira vai deixar o olhar da fisioterapeuta Graziele Fregnolato ainda muito mais bonito. Você não pode perder. Mizar, para te ver brilhar. Hoje nós vamos fazer o design da sobrancelha com a rena. Esse é um procedimento usado para realçar e corrigir o formato das sobrancelhas. Ele disfarça o espaço onde não há pelo, ajuda a marcar melhor o contorno da sobrancelha, ajuda também a dar volume e ela é um efeito temporário em média de 7 a 10 dias. E chega a vez dele, Cássio Ropelato, psicólogo clínico, comunicólogo, sempre nos trazendo reflexões profundas, questionamentos que tocam a vida e muitas sugestões para encontrar caminhos. Vamos descobrir qual é a de hoje no bloco Sala de Terapia. Sala de Terapia. Você sempre me fala desse sentimento de incompletude, mas você já percebeu como você está preocupado em como as pessoas te veem, como as pessoas te entendem, como as pessoas te validam? Percebe como aquilo que está fora é mais importante daquilo que tem dentro, aquilo que você é dentro? Por que tamanha preocupação como as pessoas vão te ver? Se as pessoas vão te validar, se as pessoas vão gostar ou não de você? O que importa é todo mundo gostar de mim? Se eu ainda não aprendi a gostar? Por que você fica tão preocupado com aquilo que está lá fora, com o que o outro vai trazer como percepção a teu respeito, se talvez você ainda não tenha algo claro sobre você mesmo? Pare de se preocupar com aquilo que está lá fora. Olhe um pouco mais para dentro. Talvez a incompletude é porque você está buscando fora o que você tem que encontrar em você mesmo. A gente finaliza por aqui mais um Conexão Saúde feito com muita curadoria para vocês. A gente escolhe a dedo todos os nossos profissionais que estão aqui conosco, trazendo muita informação útil, de qualidade e segura para todos vocês toda semana. Um beijo imenso, fiquem com muita paz e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilen, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus.
cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos! Tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão. Inscreva-se já!